Isaías, capítulo de número 32, o verso de número 9 em diante. Amém, amados? Amém, Jesus. Obrigado. Está escrito assim: Deus é santo. levantai-vos, vós, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano vireis a ser turbados. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso. Turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivos e ponde-vos nuas, e cingi com pano de saco os vossos lombos. Feri os vossos peitos sobre o campo, os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. Ofel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para o nosso gado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo para Ele falar com você nessa noite. Peça ao Senhor para Ele me dar graça também para ministrar essa palavra. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. O Senhor é aquele que é digno de receber a honra, a glória, o poder e a majestade. E não há ninguém comparado ao Senhor, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. O Senhor é o maior. O Senhor é o mais poderoso. O Senhor é aquele que tem que ser adorado. O único Deus. Aquele que comprou a minha vida e a vida dos meus irmãos. Aquele que subiu a cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressurgiu com poder e glória dentre os mortos, com a chave da morte e do inferno, dizendo: eis que me é dado todo o poder no céu e na terra. É esse nome que eu invoco nesta noite, Senhor. Pai, traga a tua palavra, Senhor. A palavra que vem do teu coração. A palavra que vem do íntimo, do Espírito do Senhor. Não de mim, porque eu não sou ninguém, Senhor. Eu sou um homem miserável como todos os outros, e ai de mim, se não fosse o Senhor. E o teu povo está aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. Tem gente cansada, tem gente confusa, tem gente desanimada, tem gente precisando abandonar algumas coisas, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. Por isso nessa noite revela o profundo, revela o escondido, Senhor. Revela as recâmaras do coração do homem e da mulher, Senhor. Traz, Senhor, diante dos nossos olhos aquilo que precisamos enxergar. Envergonha o diabo nessa noite, Senhor. Se ele tem se escondido, ele vai ser expulso pela tua palavra. Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar. Louvado seja. Amém. Amados irmãos, eu preciso de toda a sua atenção para que você entenda muito bem o assunto que o Senhor ele vai trazer ao nosso coração nessa noite. Veja, o Senhor vai tomar o seu servo, o profeta Isaías, e ali durante um período
de 4 reis, ele vai profetizar coisas muito duras e severas. Ele vai ser chamado para revelar o conselho que estava dentro do coração dos homens. Revelar os intentos do coração do rei, do príncipe, até o homem que era mais pobre. O Senhor sabe o que nós temos dentro do nosso coração. Tem muita gente que usa isso até como um argumento, e ela fala sorrindo, dizendo assim: Deus, Ele conhece o meu coração. Ela fala com muita alegria e sem responsabilidade de fala. Por quê? Porque se Deus conhece o meu coração, Ele sabe que dentro do meu coração tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. Se o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele sabe todos os intentos malignos que existem dentro da nossa alma, da minha alma e da sua alma. Deus conhece o meu coração, Ele conhece, por isso tema Ele, por isso sirva a Ele com seriedade, por isso ande em santidade, tenha temor do Senhor, pois Ele conhece o coração do homem. Jeremias vai dizer: quem o conhecerá? Só o Senhor conhece. Só o Senhor, Ele sonda e esquadrinha. E Ele diz: maligno e perverso é o coração do homem, e ele tem uma doença incurável, e incurável é a sua doença, se não for pelo Senhor. Eu quero que você entenda que por mais bonzinho que eu pudesse ser, ou que por mais boa gente você fosse, se o Senhor não intervisse na minha vida e na sua vida, nós não teríamos salvação, meu irmão. Não tinha o que fazer, não tinha para onde correr, não tinha para onde ir. Só o Senhor dá jeito. O coração do homem, ele é tão maligno que o Senhor vai dizer assim: ó, eu vou consertar o seu coração. É isso? É isso que o Senhor fala? Não. O Senhor diz assim: eu vou remendar o teu coração. É isso, irmão? Ele diz assim: eu vou colocar um novo coração. Porque o coração do velho homem, que não nasceu de Deus, ele não serve para absolutamente nada. Então, quando Deus olhar para você, Ele vê esse coração de pedra, Ele não aceita. Tem que ser um coração que está bombeando vida, está bombeando sangue. Um coração que foi transformado pela palavra, pelo sangue de Jesus e pelo Espírito de Deus. O Senhor, Ele olha a nação, desde o que está no trono até o menor. Não pense que Deus não está vendo porque Ele está. O Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sonda, Ele conhece e Ele dá a paga de cada escolha que nós fazemos. Então aí, irmãos, Isaías começa a revelar as coisas. E ó, se um homem sem entendimento, ele pegar alguns capítulos aqui, ou melhor, se ele pegar do capítulo 1 em diante do livro de Isaías, ele vai ficar escandalizado. Porque é muito agressivo tudo o que vai ser falado. É muito duro. Você vê que tem gente que está há muito tempo na igreja, às vezes a gente lê um texto assim, e a gente diz: Jesus, o que é isso? Que palavra pesada, Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela é a espada. Ela é uma espada poderosa. A espada do Senhor é uma espada que tanto pode ferir, como ela serve como um bisturi cirúrgico. Ele abre aonde está aquele pus, aquela podridão, para que aquilo ali seja removido da minha e da sua vida. Para que a enfermidade saia, diga glória a Deus. É uma espada poderosa. E aí, dentro dessas mensagens, irmãos,
vai ter muito juízo. Muito juízo. E é interessante que o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre Jesus foi Isaías. Mas ao mesmo tempo que ele fala do Messias, ele fala do quê? Do juízo. O juízo de Deus. Eu quero que você creia nessa noite que Jesus ele te ama, que ele pagou um alto preço pela sua vida. O Senhor te resgatou, me resgatou. O Senhor estendeu o seu braço para mim e para você. A gente não merecia. Realmente o Senhor ele nos ama. Só que Deus ele julga o pecado. E a servidão ao Senhor para entrar no reino dos céus, ela está ligada à obediência, ela está ligada ao temor. Não adianta dizer que serve a Deus se não tem no nome dele. Não adianta dizer que conhece a palavra, usa terno e gravata, uma roupa comprida, muda tudo, mas só não muda o coração, só não muda aquilo que está do lado de dentro. Não adianta. O Senhor ele vai mudar por fora e por dentro. Ele vai mudar o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de pensar. Ele vai mudar tudo. É uma mudança completa. E aí, irmãos, o Senhor trazendo várias mensagens. E aí ele começa, olha, ao Egito, aos etíopes, à Babilônia, aos assírios, a Moabe. Só que quando ele vai falar do povo dele, o Senhor é muito mais severo. Aleluia. Não é interessante isso, irmão? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o juízo começa pela casa de Deus. É verdade. Por quê? Porque o ímpio não conhece a palavra. É verdade, meu Deus. O ímpio não teve revelação. O ímpio, ele não viu Deus aparecendo diante dele, falando coisas profundas, revelando o interior do coração. O ímpio não sabe, muitas vezes, que o Senhor deu vários livramentos a ele. Aleluia. Mas eu e você, nós sabemos, e tem responsabilidade. Eu sei que Deus falou comigo. Você sabe que o Senhor falou com você. Então sinta o peso da responsabilidade sobre o teu ombro. Para quando o diabo se colocar diante de você, para diminuir a responsabilidade, a seriedade, você vai lembrar disso. Eu vi o Senhor, Deus me apareceu. Eu tenho a responsabilidade como servo e como serva do Senhor. Mas tem gente que não quer, problema dele. Ele vai dar conta do que ele está fazendo. Eu fui chamado para ser diferente. Irmãos, em várias palavras duríssimas, e agora ele está falando com o próprio povo dele. Eu estou há uma semana meditando nessa palavra, irmãos. A palavra estava queimando dentro da minha alma. E eu disse, Senhor, que palavra terrível, Senhor. Como que pode um povo se comportar assim? E quando na verdade a gente olha, a gente é tão parecido, né, irmão? E chega a ser até pior do que as pessoas que o Senhor estava falando. Então, eu quero ler novamente com você, porque provavelmente você não entendeu quando a gente leu da primeira vez. E eu não estou falando que você não entendeu porque você não conhece, amém? Eu não estou falando isso. Não estou falando que você não entendeu porque você não conhece o Senhor. Você não entendeu por quê? Porque quando a palavra fala tranquilidade, as mulheres tranquilas, às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Como assim? Mulher tranquila? Como assim, Senhor? Eu vou ler de novo para você e eu vou explicar. Vamos ler de novo Isaías 32, por favor, vá comigo. Capítulo de número 32, verso de número 9. Quem está vivo ali, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Eu vou ler de novo. Levantai-vos, ó mulheres, que estáis em quê? Em repouso. Parece nada demais, né? E ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão o quê? Seguras.
inclinai os ouvidos à minha. Então vamos lá, olha para cá. Primeira coisa, o Senhor vai dizer assim, ó, levanta. Amém? É só se levanta quem está caído. É verdade, Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Se ponha de pé. Fica de pé. Ou seja, as pessoas desse texto aqui, elas já caíram. Mas eu estou na igreja. Mas eu estou em vários cultos, em consagração. Eu prego a palavra. Meu irmão, no dia do Senhor haverão grandes surpresas. Tem gente na frente da obra dirigindo igreja, presidente de igreja, missionário, seja lá o que for, que não vai entrar porque ele estava caído. E quando o Senhor disse levanta, ele não levantou para ouvir a voz de Deus. Irmão, a gente está sujeito a cair. Mas a palavra diz que se o justo cair, o Senhor levanta ele. Glória a Deus. Amém. De repente, você não vai revelar isso para a pessoa que está do seu lado, mas você sabe como está dentro de você, como está o teu coração. Você não está bem. Você diz assim, realmente, eu caí. Eu caí na minha fé. Porque cair não é só o pecado do adultério e de outras coisas, não, irmão. Às vezes vira uma pessoa negligente da fé, então você caiu. E o Senhor está dizendo, se levanta. Se levanta. Se ponha de pé. Se ponha de pé pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fique de pé para ouvir ao Senhor. Levantai-vos. E aí, irmãos, ele diz, ó, vós mulheres que estáis em repouso. Em repouso. Se você, todos estão com a mesma tradução que eu, levante a mão assim. Quem está com a mesma versão que eu? Todas, né? Normalmente todo mundo usa João Ferreira de Almeida. Né? Mas se você pegar qualquer outra tradução, quando fala da tranquilidade já é... É verdade, é perigo. Não é perigo. Esclarece um pouquinho mais, depende da versão, tá, gente? Tem versão que é perigosa mesmo. Tem versão que é esquisita. Mas veja, a palavra tranquilidade, pastor, é pecado, tá tranquilo? Ó mulheres que estáis o quê? Tranquilas? E aí se você pegar outra tradução, ou se você pegar a tradução dessa palavra, ela quer dizer despreocupada, desavisado, sem atenção. Então, veja, vamos ler novamente, só que vamos mudar a palavra e vamos usar esse sentido, porque é o que se aplica a ela. Ó, levantai-vos, ó mulheres que estáis descuidadas, que estáis desapercebidas, que estáis distraídas, sem discernimento. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vem cá, olha para cá. Você vê que já tem alguma coisa errada aqui, por quê? Porque o reino de Deus não trabalha com quem vive tranquilo. O reino de Deus, ele não trabalha com quem vive em tranquilidade sempre. O reino de Deus, ele não trabalha com a pessoa que é descuidada, distraída, sem discernimento. Tem uma guerra acontecendo e ela está dizendo, eu estou tranquilo, eu estou bem. Sabe aquela pessoa que tudo está bom para ela? O diabo colocou os 2 pés nas costas dela e ela diz, para mim está tranquilo, está tudo bem. Mas porque é distraído, não tem discernimento de Deus. Ó mulheres distraídas, ó homens distraídos, o Senhor vai dizer no Novo Testamento, sede sóbrios. O que é sóbrio? Esteja ligado, vigilante, apercebido acerca das coisas.
Esteja atento. A tranquilidade que a gente tem é na confiança do Senhor. Agora, a tranquilidade de falta de atenção, meu irmão, isso aí não é com quem serve ao Senhor. Não é para quem teme ao Senhor. Não é para quem busca a face do Senhor. Porque todo mundo sabe, até o que chegou agora na igreja, que o reino de Deus, ele é tomado pela força. É a espada na mão, o escudo na outra, o capacete da salvação, a couraça, o cinturão e os pés ali calçados com a pregação do Evangelho da Paz. Irmão, quem coloca uma armadura de guerra vai fazer o quê? Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo. Aleluia, Deus Santo, Deus poderoso. O reino de Deus é uma guerra. A partir do momento que você disse assim, eu vou abandonar a vida antiga. Eu vou sair do cigarro, das drogas, da bebida, da prostituição, da pornografia, das roupas imorais. Eu vou largar isso tudo. E vou buscar e vou servir e adorar ao Senhor. Eu vou abandonar a falsa religião. Eu vou adorar a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O príncipe das trevas é o diabo. Ele não vai deixar isso barato. Então a gente vai ter que guerrear até a nossa morte contra o pecado e contra o inferno. E é o Senhor que vai na frente nos garantindo a vitória no poderoso nome de Jesus. Você que está desatento, o Senhor está falando, está distraído, acorda para ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, tem gente na igreja que você tem que estar chacoalhando, né? Fala, meu Deus do céu, Aleluia, Jesus. não acorda, não entende. Ouve a palavra, irmão. Vê sinal dentro de casa, de juízo de Deus. Eu tive um sonho que foi assim. Você não entendeu, irmão, o que você está falando? Não entendi. Sempre distraído, sempre desatento. Se você falar de qualquer coisa, ele entende. Fala do futebol, fala da fofoca, fala do não sei o quê. Tudo a pessoa sabe, mas quando é do reino de Deus, ele não conhece nada. Não entende nada. Eu digo a você que no reino de Deus só não entende nada quem não quer. Porque o Senhor pega quem não sabe nada no mundo, enche ele de sabedoria e ele ensina para aquele que é doutor. É verdade, é desse jeito. Na sabedoria do Espírito Santo. Desse jeito, Senhor. Meu Deus. Vocês mulheres desapercebidas, desatentas, estão distraídas. Fiquem de pé para ouvir ao Senhor. Vamos voltar para o texto aqui, irmãos. Verso de número 9. Mulheres que estão em repouso, e ouvi a minha voz. E filhas, vós que estão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Esse texto também, irmão, essa tranquilidade toda. E é tranquilidade no pecado, tá, irmão? Conhecendo a palavra. Tranquilidade no pecado, conhecendo a palavra, é um perigo, um erro fatal. Como que fica tranquilo? Então está ali fingindo que Deus não existe. Não é verdade? Está ali fingindo que não aconteceu nada, que não tem inferno, que não tem céu. Deixa para depois isso aí. E o Senhor está... Veja como o Senhor é bom comigo e com você. O Senhor está chamando para quê? Para falar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Está chamando. Venha ouvir a minha palavra. E essa ideia de tranquilidade, conhecendo a palavra e desobedecendo a Deus, é uma ideia de arrogância, sim ou não, irmão? É uma ideia de soberba. Por quê? Porque eu tenho as minhas ideias e o meu pensamento, e eu não quero a opinião de Deus na minha vida. Não é assim? Conhece a palavra e diz, não quero fazer. Ele acredita que o que ele sabe é melhor do que o conselho de Deus. E isso é tão verdade que você, não sei se todos estavam aqui,
Mas quando eu preguei a mensagem sobre o conselho do Egito, lembra? É o capítulo anterior a esse, gente. O Senhor disse: por que vocês desceram lá no Egito e não tomaram o meu conselho? Porque eles acreditavam que eles sabiam o que era melhor. Então é arrogância. Eu sei, não. Eu sei, não precisa me falar. Sempre sabe. Mas sempre está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, não sabe de nada. Seja humilde. Nós precisamos ter humildade. Principalmente quem está há muito tempo na igreja. Você vai falar e diz: eu já sei. Não precisa me falar. Meu Deus do céu, só Deus vindo falar com ele que ele vai atender. Só que às vezes quando o Senhor vem com a espada na mão, irmão. Cuidado. O Senhor fala na boca do irmão, a gente não acredita. Quando vem um mal, a gente diz: foi o Senhor que falou comigo. Deus santo, aleluia, Jesus. Então o Senhor vai combater essa ideia da arrogância, da soberba, dessa falta de discernimento e dessa tranquilidade, irmão. O mundo está se acabando e as pessoas estão tranquilas. Veja se não é parecido com hoje. Uma repetição, meu irmão. Tudo se repetindo. E que nós estejamos do lado certo. Glória a Deus, aleluia. Porque senão no dia do juízo o Senhor vai mostrar essa pregação aqui. Para me condenar e para condenar alguém que não ouvia a palavra. Isso é muito grave. Vamos continuar lendo aqui. Então, soberbos, sem discernimento, distraído na tranquilidade, conhecendo a palavra e praticando o mal, fingindo que Deus não existe. Aí o versículo 10 diz assim, ó: porque daqui a um ano e dia, um ano e um dia, vireis a ser turbados. Ou seja, o Senhor diz: ó, vocês serão atribulados. Vocês não têm noção do que vai acontecer daqui a um ano e um dia. Irmãos, essa palavra ela mexeu tanto comigo que eu falei: meu Deus, será que daqui a um ano vai acontecer uma coisa muito grave? Porque a palavra do Senhor ela é terrível. Amém? Eu já tive experiências assim, de acontecer exatamente o que o Senhor tinha descrito na palavra, o tempo que estava ali. Ó, daqui a um ano e um dia. Ou seja, a partir dessa conversa aqui, vai começar a correr um relógio. E vocês, quando chegar um ano e um dia, vocês serão turbados. Vamos continuar lendo aqui. Ó mulheres que estão tão seguras. Ó mulheres que estão tão seguras. Porque a vindima se acabará. E a colheita não virá. Vou traduzir para você, eu vou enviar fome. Diz o Senhor. Você vai olhar para o campo, não vai ter uma folha verde. Você vai no mercado e não vai ter o que comprar. Você viu que na época do coronavírus tinha dinheiro, mas não tinha comida no mercado? Porque não estava chegando? Irmãos, o Senhor ele é terrível quando ele levanta o braço dele para julgar alguém. É melhor a gente agarrar na mão do Senhor para a salvação do que receber a mão dele em juízo contra a nossa vida. Vai vir a fome. Irmãos, a fome é terrível. Meu Deus. E é uma fome enviada pelo Senhor. Vamos continuar lendo aqui. E a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, ou seja, sem discernimento, na soberba, fazendo tudo isso aí, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras, despivo-vos, e ponde-vos nuas, e cingi com pano de saco os vossos lombos. Olhe para cá, veja, olha a ordem de Deus. Tira essa roupa bonita sua de vaidade e coloca pano de saco. E começa a se turbar. Começa a chorar diante de Deus. Porque você tem um ano e um dia.
para afligir a tua alma diante do Senhor. Porque o que eu falei que vai vir, vai vir. Meu Deus, Senhor da graça. Quem entende isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estava ali, ó, tranquilo, não estou nem aí para nada. É Deus, né? Como diziam para o profeta do Senhor, ó, peso do Senhor. Qual que é o peso do Senhor? É isso, gente. O profeta ia profetizar e dizer assim, ó, hoje o peso do Senhor é esse aqui contra vocês. Sabe o que eles diziam? O peso do Senhor. Diz aí qual é o peso do Senhor, como se fosse qualquer coisa, gente. Fala pra gente aí, qual que é o juízo de Deus hoje? Olha isso, gente. Diziam isso aos profetas do Senhor. O Senhor está dizendo, muda a vestimenta, sabe por quê? Porque mudou o tempo. É verdade, obrigado, Jesus. Não é tempo de andar sem discernimento. Não é tempo de deixar a vida ir levando você para um caminho que não é o caminho de Deus. Não é tempo de você andar no teu próprio caminho, no conselho do ímpio, na roda dos escarnecedores. O Senhor está chamando você, está me chamando para andarmos nos caminhos que são de cima, para subirmos os degraus da eternidade, para andarmos a carreira proposta que Ele fez a nós em Cristo Jesus. O tempo mudou. Olha o que o Senhor está dizendo, tira a soberba e coloca a humildade. Põe um pano de saco. Aleluia, Jesus. Senhor, eu não sei, é o Senhor que sabe. Senhor, eu não vou fazer porque o Senhor disse que não pode. Eu quero ser um servo obediente. Senhor, eu poderia pagar o mal com o mal, mas eu não vou pagar porque o Senhor não faria assim. Senhor, eu vou perdoar essa pessoa porque o Senhor perdoou a minha vida. O Senhor tem que olhar do céu e ver alguém que turbou a sua alma. Mas ele turbou, ele afligiu a sua alma, ele rasgou o coração diante de Deus, para que ele fosse livre do juízo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O arrependimento verdadeiro é assim, irmão. Tem que turbar o coração. Entreguei minha vida para Jesus, amém. Não mudou nada. Não se arrepende de nada. Não quer mudar nada na vida. Acha que é só levantar a mão, vir assistir o culto. Não. O evangelho do reino de Deus é mudança. E aí você vai em um lugar e olha como é que está. A geração da gente já é má, é maligna, é perversa. E está cada vez pior. Você sabe que essa geração é pior do que a que passou. E aí você vai e vê o pastor pregando a palavra. Deus vai te prosperar, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E é uma mensagem que não tem o arrependimento, só tem a persuasão. E quando vai fazer uma revelação, a revelação é de uma coisa óbvia, que qualquer um poderia falar, irmão. Não vem do Espírito Santo. E no final ele leva para o dinheiro, porque termina no dinheiro. E eu sei do que eu estou falando. Enquanto isso, a mensagem do Senhor é turbai-vos. Irmão, não é vergonha reconhecer que está caído. Irmão, não é vergonha reconhecer que estava sem discernimento. Não é vergonha reconhecer que não estava andando no caminho de Deus. Vergonha vai ser naquele grande dia, quando o Senhor disser, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas aquele que ouvir a voz do Senhor, ele vai dizer, venha para a minha direita, bendito, bendita do meu Pai. Entra no reino da glória, ovelha do rebanho do Senhor. Turba a tua alma, irmão, chora. Mostra para o Senhor, porque só assim tem mudança de verdade. Quem não fizer isso não vai entrar no reino de Deus. Você fala para a pessoa, irmão, mas você já se arrependeu? Se arrependeu de quê? De quê? De quê? A gente fala isso quando a gente não entende o tamanho da nossa ofensa para o Senhor. Quanto mais você buscar, mais o Espírito Santo vai mostrar seriedade. Turba a alma, chora, chora agora, por quê? Chora no arrependimento, porque quando vier o juízo, o Senhor te livra. É verdade, Deus. Se não livrar na carne e na alma, o juízo não vai tocar, porque você vai para a glória com o Senhor.
Mas tem gente que não vai chorar agora, não vai se humilhar agora, mas ele vai ter que se humilhar, vai ser humilhado e arruinado, envergonhado naquele grande dia. Irmão, eu não quero estar desse lado da vergonha, não quero que você esteja desse lado também, não. Que o Senhor nos ajude, Senhor nos dê graça, Senhor. Senhor, me dê graça ao meu irmão, dê graça à minha irmã, dê graça à família dele, Senhor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado pela correção. Olha que coisa séria. Aleluia, Deus. Versículo de número 13. Vamos lá. Ou melhor, versículo 12, irmãos. Por favor. Diz assim: feri os peitos, aqui no meio, né? Sobre o campo, sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas, e sobre a terra do meu povo. Virão espinheiros e sarças. Para aí, gente. Irmãos, eu li esse versículo aqui, e depois o Senhor me deu uma informação, e me fugiu da mente. Eu falei, meu Deus, eu não posso esquecer de falar isso. Irmãos, olha, feri os vossos peitos e chora. Chora onde? Chora no campo, chora pela vida desejável. Você vai chorar. Chora na cidade, alegre, e vai passando nos lugares e chorando. E eu falei, meu Deus, por que isso? E o Senhor falou comigo claramente. Eles foram construindo tudo sem a minha presença. Então vai ter que começar a chorar por cada coisa que edificou na vida da impiedade, sem o conselho de Deus, para que talvez haja misericórdia. Meu Deus, aleluia. Como assim? Explica para mim. Vou explicar para você. Veja. A pessoa servia a Deus, se afastou, conhece a palavra, aí foi lá. Entrou no trabalho tinha um esquema de muito dinheiro. Ele junta muito dinheiro com aquele esquema, conhece a palavra. E aí o Senhor está falando com ele. E aí ele compra casa, compra coisa e vai edificando e vai fazendo. Deus está ali, gente? Ele está edificando sem Deus. Se ele quiser voltar para o Senhor, ele vai ter que chorar por causa disso. Ele vai ter que desfazer esse mal que ele fez. Ele vai ter que entrar em um arrependimento profundo diante do Senhor. Tem gente que se envolve num relacionamento que não é de Deus. Não chegou a casar, está ali, morando junto, sofrendo, passando mal, sendo arruinado espiritualmente. Irmão, ele vai ter que chorar. Vai ter que chorar. Por quê? Porque se Deus disser para sair fora, você vai ter que sair. É verdade, Jesus. Chora, mas não perde a sua salvação. O evangelho do reino de Deus é duro, irmão. Verdade, mas... Estreita é a porta e apertado o caminho. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor vai colocar uma coroa na sua cabeça, uma pedra branca na sua testa, uma roupa lavada, limpa pelo sangue de Jesus. Vai te dar um novo nome. E ele mesmo diz, olha, e esses serão coluna no templo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem nada nesse mundo que se compare, irmão. Meu Senhor da glória. Então vai e chora. Se arrependa por cada coisa que você edificou na impiedade. Você sabia que não podia e fez. Você sabia que não dava para fazer aquilo e foi lá e fez exatamente o que você queria fazer. Ignorou a palavra, ignorou os avisos, ignorou o Espírito Santo e fez o que quis. Vai ter que chorar. Vai ter que se humilhar. Aleluia. Mas o Senhor, Ele vai ajudar você. Verdade, Jesus. Vai lá e chora. Aleluia. Irmão, você imagina? Glória, glória. Todo mundo distraindo, vivendo a vida e você se humilhando diante de Deus. E tem gente que não entende nada, meu Deus. Essa mulher chora tanto. É desse jeito, Jesus. Que esse homem chora tanto. Glória a Deus. Tanto pecado é esse que se arrepende. Aleluia, Jesus.
Ele não sabe, ele não conhece, ele não entende, ele não foi salvo, ele não foi transformado. Deus, tanta coisa é essa, que tanto peso, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, eu não vou guardar a palavra. Imagina, vai na cidade que é alegre, chora lá, todo mundo rindo, e a pessoa com a alma angustiada. Não é o que acontece às vezes, irmão? Está dentro de uma casa e tem uma festa, todo mundo perdido, e você está lá assim, angustiado, porque você sabe o que está por vir. E tem um monte de gente que está com a mente turbada, está com a mente ali, totalmente fora das coisas que estão acontecendo. E está vivendo no mundo, mas não está entendendo nada. Faça isso. Conserte isso. E o Senhor, Ele prossegue com as coisas que vão acontecer. Só que aí, eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte. Por que o Senhor mandou se preparar? Alguns capítulos aqui de Isaías, ele começa a deixar claro que está vindo alguém. Aleluia, é de verdade, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele vai revelar que tem alguém chegando. É Jesus. Meu Deus. E a sua presença não é a presença de qualquer um. É Jesus. Deus. E ele não aceita qualquer coisa. Aleluia, Jesus. Ele é alguém insubornável. Não dá para pagar suborno para fazer o que quer. Ele não tem preço, ele não se vende, ele não negocia, ele é o Senhor. Ele vai anunciar, vem alguém. Irmão, é assustador como o capítulo 32 muda. A gente está lendo ali, eu não sei você, mas eu estou sentindo o peso dessa palavra, é muito sério, sim ou não? É verdade. Mas olha como é que começa o capítulo 32. Não é que não é sério o 32, mas é de um conforto tão grande. Diz assim, capítulo 32, verso 1. Vamos lá, por favor. Diz assim, reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão, olha que coisa confortante, gente, como esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros com a sombra de uma grande rocha em terra seca. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Olha para cá. Olha para cá. Veja. Ele é um rei. E esse rei, o Senhor vai dizer, esse varão que está vindo aí, ele é um refúgio contra a tempestade. E isso não pode ser o homem. Você concorda comigo? Não dá para atribuir o homem. Esse varão, ele vai ser um esconderijo no meio do vendaval. Quando o vento estiver batendo, quem confia no Senhor vai se esconder ali. Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um rei tão grande, tão poderoso. E Ele poderia deixar a gente no meio do vendaval, mas Ele nos refugia debaixo da sua sombra. Irmão, está passando por um vendaval, está acontecendo muita coisa ruim. O Senhor está dizendo, tem um rei que é o teu refúgio. Ele é um varão que foi preparado para refugiar a sua vida em todos os ataques do diabo. Ele é o refúgio, ele é o esconderijo do Altíssimo.
sombra do Onipotente descansará. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo tem um nome, o nome dele é Jesus. Se esconde lá. O Senhor está dizendo, ó, ele é abrigo. Ele é esconderijo. Ele é água numa terra sedenta. Ele é água, ele vai saciar a sede. Olha, ele é como uma sombra de uma grande rocha. Você já viu, irmão, quando o sol está muito quente, você encontra uma sombra, se você encosta assim, e às vezes é uma sombra de uma árvore fininha em você. Diz graças a Deus por essa sombra, Senhor. Deus, tu és fiel, Senhor. Mas não é uma rocha, não é uma árvore pequena, é uma grande rocha. Aleluia, Jesus. São todas figuras de refrigério. Deus, é verdade, Jesus. Só que tem um problema. Um problema para quem não quer ouvir. Como você viu comigo, quem está lá no versículo 9 para frente não quis ouvir. É que ele é o rei. Aleluia. Ele é esconderijo. Glória a Deus. Ele é água na terra sedenta. Aleluia. Ele é a sombra de uma grande rocha. Só que a palavra está dizendo que ele é um rei de justiça. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E a justiça não agrada a todo mundo. É verdade, é verdade. A justiça não agrada a todo mundo. Trabalha no céu. O Salmo de número 89 vai dizer que a justiça e o juízo são as bases do Senhor. Aleluia, Jesus, é verdade. É a base do trono dele. Aleluia, Jesus. Então é espantoso. É verdade. O salmista vai dizer, Senhor, tu és poderoso. Senhor, quem pode parar o teu braço? E a base do teu trono é a justiça e o juízo. Então, irmão, se ele é um rei justo, quem é injusto não vai poder entrar. Quem quer ficar na injustiça não vai conseguir se esconder nele. É verdade, Jesus. Porque ele é justo e santo. Ele não vai querer entrar porque ele sabe que ele vai ter que abandonar a injustiça. Eu quero dizer a você, ó, Jesus está de braço aberto para te receber, para te ajudar, para dar o livramento, para curar a enfermidade, para operar poderosamente. Mas se você não se arrepender, esqueça. Se você não abandonar a justiça, não dá, porque ele é justo. É verdade, Jesus. Tem que abandonar a iniquidade para entrar. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele diz, ó, ele é um rei justo. Aleluia, Jesus. E quem vai estar com ele, até os príncipes, são justos também. Eles vão dominar em perfeito juízo. Aleluia. Irmãos, olha para cá. O juízo, o que é o juízo? O juízo pode ser um julgamento bom ou ruim. Amém? Conforme a justiça. Nós temos muitos governantes que muitas vezes têm um juízo que é o quê? Que é mau. E às vezes ele é mau, e o que está debaixo dele é mau, e o povo também é mau. É um espírito de corrupção. Amém, igreja? Um grande homem de Deus pisou nessa nação. E quando ele chegou aqui no Brasil, gente, ele falou que ele teve um sonho que ele ia numa casa e quando abria-se a porta, um monte de gafanhoto subia em cima dele. E o Senhor disse para ele, esse é o espírito que está no Brasil, o espírito de corrupção. Esse jeito brasileiro, já ouviu falar isso? É um jeito de Satanás, irmão. Um jeito de esperto, desde o menor até o maior. Gente com espírito de malandro. No reino de Deus não tem gente assim. É verdade, Jesus. Tem que lançar isso fora. Joga fora em nome de Jesus. Ele é justo, irmãos. Eu pergunto para você, como é que será se aproximar de alguém assim? Que ele é santo, verdadeiro, não tem injustiça nele e tudo é correto para quem não quer abandonar nada. Não tem como. E aí, é interessante por quê? Porque esse rei, ele vem e quando ele se apresenta, ele faz algo. Versículo de número 5, vamos lá. Santo, Deus poderoso. 32:5.
Quando vocês falarem tá bom, a gente para. Amém? Tá tão bom, pode... Glória a Deus. Diz assim, ó: ao louco nunca mais se chamará nobre. O louco é o homem maligno, tá, gente? Não é quem tem um problema mental, não. É o louco mesmo, o maligno diante de Deus. Ó, ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Veja, olha para cá. Olha como é que é o reino dele. Ele é justo, ele é fiel, ele é santo, amém? Ele está disposto a receber. Só que aí tem uma coisa: ao louco nunca mais se chamará nobre. Sabe o que significa isso? Ele sabe exatamente quem é quem. É verdade. Aleluia, Jesus. Não dá para enganar o Senhor. Aleluia. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Glória a Deus. Por que você acha que ele tem o olho como chama de fogo? É que quando ele olha, ele enxerga tudo, irmão. É verdade. Ilumina a escuridão toda do nosso coração. Ele vê o profundo da nossa alma. Ele sabe quem é quem. É verdade, Jesus. O homem, ele olha assim, ó, e diz assim: pô, aquele ali é uma boa pessoa, é um maligno, e se ilude por causa da aparência, não é assim? Meu Deus, é verdade. Você vê que Samuel, irmão, É Jesus. se enganou com a aparência. Um profeta de Deus, que ouvia Deus, quando ele olhou para o homem, ele julgou pela aparência. O homem tem a tendência de julgar por aquilo que está diante dos olhos dele. Não, o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Então creia que Deus está vendo. Quem é falso, quem é verdadeiro, quem é mentiroso, quem é de Deus, e quem é do diabo, é do diabo. Deus é desse jeito, Jesus. Ele sabe. É verdade, Jesus. A gente pode enganar todo mundo, irmão, mas o Senhor ninguém engana, não. Aleluia, glória a Deus. Eu lembro de uma vez que uma missionária contou que foram consagrar um homem a pastor, gente. E o homem estava manifestado na hora da oração. Acredita? E ela chamou o líder e disse assim: ó, está endemoniado. O pastor falou assim: não, Deus está tratando bem, deixa lá. O sangue de Jesus tem poder aqui. Sabe o que esse homem era, gente? Ele tinha uma condição, sempre assim, né? Tinha uma condição. É desse jeito. Ele era um satanista que ia nas igrejas para destruir a igreja. Deus, olha aí. A igreja fechou. É desse Foi destruída a igreja. Porque tinha uma aparência de uma coisa que não era, mas o Senhor não, ele sabe. verdade, Jesus. Por isso eu não posso ser fingido, seja autêntico. Não tente ser alguém que você não é. Não tente mostrar um caráter que você não tem, passar uma força que você não tem. Não tente, diga: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu sou um homem mau. Senhor, eu sou uma mulher má. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, mas me muda! Irmão, para que a gente vai fingir? O Senhor já sabe. Ele já sabe. Não vai ter confusão. Ele é o esconderijo. E por que o juízo está vindo sobre as mulheres? A falta de discernimento e tudo mais. Eu vou mostrar para você. Capítulo de número 28. Volte comigo aqui, por favor. Isaías mesmo. Isaías capítulo 28. Amém? Porque, veja, a gente viu Deus dizendo que, ó, chora agora, porque vem um grande mal. O começo do capítulo está dizendo que vem um rei, que ele é justo. Só que qual é o motivo, não é? O que exatamente estava acontecendo? Capítulo 28, verso 1 diz assim: ai da coroa da soberba,
dos bêbados de Efraim. Gente, quando fala bêbado, significa sem discernimento, tá? Por isso que ele diz, sede sóbrios. O contrário de sóbrio é ébrio, é bêbado. Cujo glorioso ornamento é como uma flor que cai, que está sobre a cabeça do vale fértil dos vencidos do vinho. Ou seja, foram vencidos pela soberba, pela arrogância, pela falta de discernimento, foram vencidos. Ó, eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso. Olha para cá. O capítulo 32. Quem gostou do capítulo 32? Um refúgio contra a tempestade. Um varão que é a sombra. É muito boa. Essa parte é muito boa, não é verdade? Sim ou não? Essa não foi melhor ainda. Essa parte é muito boa. Só que aí, o varão aqui já aparece de outro jeito, irmão. Lá ele é o esconderijo contra o vento, a sombra de uma grande pedra, ele é a água no deserto. Mas olha o mesmo varão aqui. Ó, eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como a queda de uma saraiva. Sabe o que é isso, irmão? De repente você leu saraiva direto na Bíblia e não sabe o que é. Uma chuva de pedra. Esse varão é poderoso, é como uma chuva de granizo. Quem aqui já viu uma chuva de granizo? Graças a Deus, todas as vezes que choveu eu estava abrigado. Tem lugar que destrói tudo. E se cair na cabeça de alguém, misericórdia. Tem lugar que cai pedras enormes. Uma tormenta de destruição. E como uma tempestade impetuosa. Águas que transbordam violentamente e por terra a derribará. A coroa da soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Irmãos, olha para cá. Ele protege contra o vento, só que aqui está dizendo que ele mesmo é o vendaval. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bonzinho. Ele é um abrigo contra as águas, lembra? Quando você passar nas águas, elas não te submergirão. Mas aqui ele está dizendo, ó, para um, quando eu livro, eu tiro das águas, mas para o outro, se precisar, eu sou como uma água violenta e forte. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? Tem muita gente que só quer conhecer um lado de Deus, irmão. Um lado de Deus, Deus bonzinho, Deus é bom. Acha que Deus é o velhinho que mostram na televisão, que mostram na internet, naquela foto, né? Um velhinho de cabelo branco sentado. Não, irmão. O Senhor é um juiz poderoso. Olha como é que é esse varão poderoso. Diga, ele é poderoso. Ele é poderoso contra o inferno, ele é poderoso contra as obras do mal, ele é poderoso contra o pecado, ele é poderoso. Só que também ele é poderoso para dar a paga da iniquidade. E aí o Senhor diz, olha, sinto dizer, mas essa coroa vai cair. É melhor jogar essa coroa fora antes. É melhor ouvir a voz de Deus agora. É melhor se arrepender agora, é melhor buscar o Senhor agora. Quando eu vou orar, eu não sinto mais nada. O que eu faço? Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Ele vai bater nesse coração duro até ele quebrar e a lágrima começar a descer. Lágrimas de arrependimento verdadeiro. Aleluia. E aí continua. E aí Deus fala muitas coisas, eu já vou encerrar, irmãos. Ele fala sobre a confusão que ele vai fazer para eles não entenderem a palavra. Já viu que tem gente que pega a palavra e não entende nada, irmão? Não entende absolutamente nada. Deus envia esse juízo também. Tem gente que é porque realmente não entende. Mas tem gente que Deus não quer que entenda mais, porque endureceu o coração. E aí, olha só, Deus está julgando aquele povo, dizendo, ó, daqui a um ano, e há um dia vai acontecer. Amém? Deus se apresentou, dizendo, olha, tem um varão, que é o refúgio, que é o abrigo, que é isso, que é aquilo. Mas esse varão também tem outra face, tem outro lado. Ele traz tudo isso também.
E vocês precisam tomar uma decisão. Só que aqui vai estar o motivo do juízo, irmão. Versículo de número 15. Irmão, quando eu li essa palavra, eu fiquei chocado. Diz assim: porquanto dizeis, fizemos acordo, concerto com a morte e com o inferno. Fizemos aliança. Quando passar o dilúvio da... Olha a palavra, ó. Fizemos uma aliança com a morte e com o inferno, um concerto. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Amém, irmão? E você imagina alguém fazendo isso, falando isso, dizendo assim, ó, a gente fez um pacto. Com quem? Com a morte e com o inferno. A gente fez uma aliança. Talvez alguém não tenha coragem de falar isso, mas quando você anda em rebelião contra o Senhor, é isso que você faz. Quando eu ando em rebelião, é isso que eu estou fazendo. E aí, ó, eles dizem assim, e quando vier a água forte, não vai pegar. Por quê? Porque a gente se escondeu. Aonde? Na mentira. Na falsidade. Meu Deus do céu. O refúgio deles era a mentira e a falsidade. O refúgio deles era a morte e era o inferno. Misericórdia, irmão. E aí eles estão ali, ó, escondidinhos ali, dizendo, nenhum mal nos sucederá, não vai acontecer nada. Só que é fazendo isso aqui, indo para o culto, tá? Desse jeito. E indo para o culto. Assistindo a reunião. Tá lá um cordeiro lá, né? O cordeiro que Deus quer, né? O boi. Ah, dá o boi, não tem problema não. Pode ir. Só que o coração não mudava. Um pacto com o inferno e com a morte. Se escondendo. Porque a falsidade e a mentira é um esconderijo. Sim ou não? Porque a pessoa não mostra quem ela é. Verdade. Não é verdade? Ela engana tudo e a todos, só não engana Deus e o diabo. Mas ele engana. Se escondeu. Só que aí o Senhor, no verso de número 16, eu vou finalizar. Ele diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que assentarei em Sião uma pedra. Oh, glória a Jesus. Uma pedra já provada. Meu Deus. Pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva, ou seja, a chuva de pedra. Aquele varão, ele é a pedra. Aquele varão que ele é valente e poderoso, que é como essa chuva de pedra, como o vendaval e como as muitas águas, ó. Ele varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará. E a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por eles. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu já preparei um varão. Ele é o varão que vai desfazer o refúgio da mentira e da falsidade do inferno. E ele vai vir anulando todos os pactos. Ele é poderoso. Ele é poderoso, ele é varão de guerra. Ele tem a espada na mão, tem fogo saindo dele. Ele é poderoso, ele não vem sozinho, porque todo o exército do céu vem marchando junto com ele, porque ele é um grande general de batalha também. Então não vai ter para onde fugir. Se escondeu dentro do buraco, o Senhor está dizendo, ele vai encher até a boca esse buraco para você sair daí de dentro. Ou vai morrer afogado se não sair. É verdade, Jesus. Meu Deus. Só que veja, Deus trouxe isso aqui no capítulo 28, mas no 32 ele disse, olha, mas esse varão, gente, ele é como um refúgio na tempestade. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. A
A intenção de Deus não é destruir ninguém, não. Ele disse que o varão vinha com as muitas águas, com uma chuva de pedra, mas no 32 ele diz, ó, mas esse varão, ele é bom, ele é justo, e ele vai abrigar quem se arrepender. O Senhor é o teu abrigo. O Senhor é o teu ajudador. Expulse da sua vida tudo aquilo que atrapalha de você estar nesse esconderijo refugiado do Senhor. Troca o refúgio. Está se escondendo na mentira, se esconde no Senhor, meu irmão. O salmista vai dizer, Ele será o meu pavilhão. Quando vier o diabo, quando vier o inferno, quando vier o dia mal, quando vier o feitiço, a bruxaria, os ataques dos falsos irmãos, das pessoas que se levantam, é o Senhor que vai te refugiar. É o Senhor que vai ajudar você. Só que eu preciso entender, Deus tem dois lados. Amém? O Senhor, Ele abraça e esconde. Mas também a palavra está dizendo que Ele é a chuva de granizo, e é o vendaval, e é o fogo, e é a corrente das águas também. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte.